Leitores, bem-vindos a mais um episódio do Leitor 42, o primeiro, na verdade, de 2020, né? Temporada nova começando, muitas novidades, muita loucura. Mas antes de rodar a vinheta, não se esquece de curtir esse vídeo, se inscreve no canal caso você não tenha feito, se você for novo, bem-vindo, e ativa os sininhos para receber as notificações também. Esse mês já vai ter vídeo extra no canal, então provavelmente vai ser na quinta às 19 horas pra gente manter uma coerência aí, tipo o cursinho de inglês, que é o mesmo horário, né? Mas pra você não ter que ficar lembrando, ativa o sininho e a gente te avisa. Essa semana nós vamos falar sobre Eu Sou a Lenda. Quis começar o ano com um clássico. Eu não sei porque ele é considerado um clássico de zumbis. Ele é considerado, na verdade, o primeiro livro sobre zumbis da literatura. O motivo pelo qual eu não entendo isso é que é um livro sobre vampiros. Claramente são vampiros no livro, assim. Até dizem que esse livro inspirou A Noite dos Mortos-Vivos, que é tipo o filme mais clássico de zumbi que existe. Eu falei Eu Sou a Lenda e você provavelmente pensou no filme do Will Smith de 2007, né? Então, ele não tem só uma adaptação horrível do Will Smith, ele tem 4 adaptações horríveis. Ele foi publicado em 54 pela primeira vez e ele saiu aqui no Brasil em 84 só, né? Naquela época não tinha isso de publicar tão recentemente assim, né? Com um intervalo tão pequeno, na verdade. Ele tinha o título A Última Esperança da Terra e em 2015 ele foi publicado nessa edição aqui da Aleph com o título realmente de Eu Sou a Lenda, né? Que é o correto. Aliás, o primeiro livro aqui no Brasil se chamou A Última Esperança sobre a Terra. Sobre os filmes, né, do Eu Sou a Lenda. Tiveram 2 em 2007, tipo, teve o do Will Smith, que é provavelmente o que todo mundo conhece. Só que no mesmo ano saiu um que é tipo direto pra DVD. Você imagina que seja uma qualidade excelente, né? Que é a mesma pegada, assim, muito parecido, só que mais B, né? Mais de baixo orçamento. Mas em 71 teve um com o Charlton Heston. É isso? Vai aparecer o nome do cara aqui, é um ator muito conhecido da época, né? Ele fazia grandes filmes na época. E ele fez o Homem Ômega, que é tipo... Eu não sei se é porque, sei lá, isso aqui eu tô deduzindo mesmo, assim, não diz nada sobre isso em lugar nenhum que eu pesquisei. Sei lá, Ômega é a última letra do alfabeto grego e ele é o último homem vivo. Não sei, por que eles não botaram só Eu Sou a Lenda? Porque, assim, faz sentido com o livro, sabe? E esse filme de 71, quando chegou no Brasil, ele chegou como A Última Esperança da Terra. Então, de repente, o livro de 84 foi pra fazer referência ao filme. Na época, ele pode ter feito sucesso, não sei. Por que o filme mudou de nome? Brasil. Você que vê filmes no Brasil, você sabe que os nomes aqui mudam sem motivo nenhum. Mas pelo menos, sei lá, o nome do livro que não faz o mínimo sentido, talvez tenha uma justificativa nesse filme aí. Só que tem um filme ainda mais antigo, foi o primeiro filme feito, de 64, 10 anos depois aí da publicação original, então não foi nem tanto tempo assim, que é uma parceria entre os Estados Unidos e a Itália e teve participação do autor no roteiro. Então, sei lá, talvez seja o mais fiel, mas ele tem uns detalhes assim diferentes pelo filme e o final é diferente também. Então, eu não sei se o autor de repente quis experimentar outras coisas, uma pegada meio Game of Thrones, né? Já testei uma coisa, testou outra. Spoiler, não funciona. Não funcionou em 64, não funcionou em 2019. Mas enfim, o filme do Charlton Heston, ele apresenta vários outros sobreviventes. Acho que é tipo a adaptação que mais ignora o livro. E os dois de 2007, eles são relativamente parecidos, mas também nenhum deles é uma adaptação boa do livro, assim. São todos bizarros à sua maneira, sabe? Todos eles rasgam o livro completamente. Então, assim, esquece o filme do Will Smith, nem procura os outros, eu só tô comentando mesmo por curiosidade, mas fica só no livro porque ele é realmente bacana. Entrando na sinopse de fato, o protagonista do livro é o Robert Neville, que é basicamente o último sobrevivente, né, dos seres humanos, e ele enfrenta vampiros. Na verdade, se você parar pra pensar, eu falei, né, não é sobre zumbi e tudo. O livro, ele tem 2 tipos de vampiro, né? Quando a praga se instaura, e aí não explica tanto como é que isso funciona. No filme do Smith, eles dão uma explicação que é a cura do câncer e tudo. No livro, isso não fica muito explícito. É um vírus que se espalhou e aconteceu. As pessoas que viram vampiros, né, pessoas normais que viram vampiros, elas são vampiros mais inteligentes, como a gente vê, sei lá, Dianne Rice, do Crepúsculo, coisas assim. Então, assim, eles falam, eles são inteligentes mesmo. Algumas mulheres vampiras, sei lá, tentam seduzir o Robert. As pessoas que o conhecem usam dessa antiga amizade para manipular os sentimentos dele e etc. E as pessoas que estavam mortas, elas saem dos seus túmulos como vampiros animalescos. Então, isso meio que tem essa referência do zumbi. Se você vê A Noite dos Mortos-Vivos, os zumbis saem dos túmulos e tudo. Então, assim, tem os vampiros humanos
humanos e os vampiros zumbis, mal comparando. E os vampiros do livro são super clássicos, então assim, eles têm a versão a alho, eles são mortos com uma estaca de madeira, eles têm a versão ao sol. Então, o que você espera do vampiro clássico, o que foi estabelecido lá no Drácula, ele tem aqui toda essa mitologia mais famosa do vampiro. Então, assim, não tem dúvida de que eles são vampiros tradicionais, digamos assim. O livro, ele começa em janeiro de 76, as datas são bem definidas no livro, né? Como o livro é de 54, 1976 é um futuro razoavelmente distante do livro. Então, assim, o livro é aquele futuro distópico, sabe? Pós-apocalipse. O presente do livro já é ele sozinho e o livro fica voltando pra mostrar antes da praga. Desenvolve um pouquinho do relacionamento dele com a esposa, mostra um pouquinho como era a civilização e nesse ponto o livro peca um pouco e não é muito claro, assim, quando volta no tempo, não fica explícito no início do capítulo. Então teve umas 2 vezes que eu achei que eu tava lendo numa linha do tempo, eu tava lendo em outra linha do tempo. Eu me perdi um pouquinho, assim, e aí, tipo, sei lá, 2, 3 páginas dentro do capítulo eu, não, entendi, tô em outra época. Então, nisso o livro peca um pouquinho, nessa passagem de ida e vinda do tempo. A relação com a esposa dele é um pouco superficial também, você não se importa muito, né? Se você, por exemplo, considerar que esse é um livro de terror, por ser de vampiro e tudo, eu comentei sobre o Caixa de Pássaros, né? Eu comentei sobre o... Qual foi outro livro de terror que eu falei? O Menino que Desenhava Monstros. Eu já li algumas coisas do Stephen King também, apesar de não ter lido o terror dele de fato, assim. Esse desenvolvimento de personagem, ele é importante pra quando você fizer coisas ruins com seu personagem, o leitor se importar, né? E eu não me importei muito com os outros personagens, não. Então, assim, eu acho até mais interessante quando ele tá sozinho. Pode ser meio estranho assim, mas o cara tá sozinho, ele não dialoga com ninguém e tudo. No filme, eles botam lá o cachorro com o Will Smith pra ele poder ter com quem conversar, né? No livro, o protagonista, ele pode pensar. Então, assim, as reflexões dele, como ele tá lidando com aquilo tudo, já gera um conteúdo legal, assim, pro livro. É um livro um pouco reflexivo e na obra audiovisual isso fica meio esquisito, botar o cara pensando em voz alta. Sei lá, foi mais uma das coisas que não funcionou na adaptação. O livro tem um ritmo muito rápido, mesmo que você não esteja acostumado a fazer essas leituras esfomeadas que nem eu, assim, dá pra ler num final de semana. O livro é bem pequenininho, se você reparar, né, eu já falei muito de capa dura aqui, a edição da Aleph tá bem bonita, só que assim, eu achei que eles deram uma super valorizada no livro pela importância que ele tem. Eu vou abrir aqui pra vocês darem uma olhada. Olha o tamanho dessa margem, provavelmente vocês estão conseguindo ver aí, tipo assim, não tem livro pra ficar desse tamanho, sabe? Parece que eles deram uma... Eu não sei, eles quiseram fazer o livro mais grosso, mais imponente do que ele realmente é, porque ele é muito pequenininho mesmo. Inclusive aqui no final tem, e assim, aí tudo bem, não ocupam tantas páginas assim, mas tem uma entrevista bem bacana com o autor em 2007, na época que saiu o filme, então o livro voltou a ficar em alta, né? Ele infelizmente faleceu em 2013, morreu chateado porque as adaptações foram horríveis, né? Aliás, eu não sei se ele chegou a ver as adaptações, espero que eu não tenha visto, porque que desgosto, né? Mas assim, tem ele falando sobre a repercussão do livro dele, assim, é bacana, né? Quando eu falei, por exemplo, do Nós, o autor não teve como saborear o livro dele se tornando realmente um ícone da cultura e tal, e esse aqui não. Embora ele não tenha tido mais tanta repercussão quanto ele teve antigamente, ainda é um livro relevante, né? Eu ainda tenho esperança de que eles façam um filme bom. Aliás, se você viu o filme e tá desanimado pra ler, o final é diferente. Eu não sei se eu já comentei isso no início do vídeo. O final do filme do Will Smith, praticamente de todos os filmes, na verdade, ele é totalmente diferente do livro. O final do livro, ele justifica o título, se você não entendeu, eu sou a lenda e tudo. Não tem problema, assim, só leia e tem a surpresa do final. Obviamente eu não vou contar aqui, assim, porque quando eu li eu já sabia, mas eu achei bacana ler, pelo menos pra comentar com vocês, né? Eu já sabia o final, então assim, estragou um pouquinho a surpresa, mas vale a pena você ler, principalmente se você não sabe a reviravolta do final. É isso, espero que vocês tenham gostado. Estamos de volta em 2020, a gente não vai parar mais, não vai ter intervalo de Páscoa, de Carnaval, nada disso. Não se esquece de curtir esse vídeo se você gostou. Deixa um comentário aí se você viu o filme, se você leu o livro, vamos comentar sobre as diferenças. Se você gostou do filme, me convença, de repente eu mudo de ideia. Acho difícil, mas vamos conversar aí. Só avisa se tiver spoiler, não vamos estragar a experiência pra ninguém. Se inscreve no canal e ativa os sininhos pra receber as notificações. Repetindo, esse mês vai ter vídeo extra, então ativa o sininho pra você ficar por dentro e a gente se vê semana que vem. Que aí você vira e eu colo.